que nós somos chamados a adorar a Deus não segundo a nossa própria vontade, mas conforme a sua vontade manifesta e expressa na sua palavra. Nós não fomos chamados a sermos criativos e sim obedientes. Deus não está sentado em seu alto sublime trono com seus braços cruzados, esperando com que o homem encontre uma forma ideal de adorá-lo. Deus estabeleceu aquilo que Ele quer. As suas ordens não são meras sugestões, e sim ordem estabelecida por um Deus que é criador e governante nessa nação. Que você possa, neste momento, se colocar prostrado diante dele, clamando para que ele te direcione, para que você possa obedecê-lo. Sem o agir do teu Santo Espírito, nós estaremos mortos, nós não conseguiremos cultuá-los, nós não nos sucumbiremos às suas palavras. Que você possa, neste momento, ser impactado por Deus, direcionado pelo Espírito, a observar a sua palavra e se prostrar diante daquele que criou todas as coisas. Deus estabeleceu uma forma de agir, uma forma de nos guiar, que Ele possa nos guiar através dessa palavra. Que você possa conhecer cada dia mais e, acima de tudo, que Ele nos faça obediente. É assim que eu agradeço essa manhã. Meu bom dia a todos. Vamos avançar para mais um dia para a honra e glória daquele que nos chamou. Nós estamos tratando agora do pão diário, do dia 387. A Mari não tá, se alguém conseguir pegar o padrão e copiar e colocar, daí eu fixo aqui para não ficar parando e digitando muita coisa. 387, nós estamos no resumo da Bíblia em 66 dias, agora no dia 54, faltam apenas 12 dias para terminarmos a Bíblia de maneira integral. Agora nós estamos no livro de 1 Timóteo, o livro do qual vai retratar uma carta chamada como Cartas Pastorais. A carta que foi escrita na quarta viagem de Paulo, aproximadamente 64, 65, nesse meio tempo, a Timóteo, o seu filho na fé, aquele que ele trabalhou na sua vida e deixou orientações a qual vinham diretamente de Deus e não meros conselhos. A Bíblia não é conselho, a Bíblia é ordem. A Bíblia estabelece padrões. Nós vivemos em uma geração que quer adorar a Deus conforme a sua imaginação e as suas capacidades. Muito obrigado, Lu. Conforme a sua imaginação e as suas capacidades estabelecem. Nós não devemos olhar dessa forma, porque nós temos uma palavra que é uma diretriz para uma vida. Essa carta vai retratar muito acerca de doutrina, ensino, de maneira que aponta as qualidades daqueles que servem a Deus. Pense que aquele que serve a Deus não se trata meramente de decidir servir a Deus, mas Deus capacitar para essa boa obra. Nós vamos ver que Timóteo tinha uma série de limitações. Limitações é a palavra ideal. Era muito claro que ele não era à altura daquilo que o cargo chamava, de forma que ninguém é. Davi era chamado para ser um rei, mas há poucos momentos estava meramente cuidando de ovelhas. Ele vai derrotar um gigante e a única coisa que ele tinha enfrentado era um leão e um urso. O que para muitos pode não parecer nada diante de um gigante, mas para aquele pequeno homem era tudo. Era Deus mostrando que mesmo diante de pequenas adversidades, ele também poderia vencer qualquer adversidade, porque ele estava ao lado daquele que o governava e a qual do lado aquele que lutava por ele suas lutas. Nós vamos ver que José do Egito, mesmo sendo desprezado por toda a sua família, Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele e havia de capacitá-lo. Então essas características de Timóteo
Você vai ver que ele era muito jovem, tinha o temperamento tímido. Tudo isso expresso nessas suas duas cartas. A saúde dele era frágil. Então imagina que todas as características dele não apontavam de uma maneira muito clara a uma pessoa que pudesse ter todos esses requisitos tão primordiais para a execução de uma obra que é divina. Mas observe que as características dele não eram essenciais frente àquilo que Deus fazia na vida dele. O que Deus fazia na vida dele era maior do que todas essas características e percepções humanas, porque elas se tornariam muito mais gritantes e importantes do que o seu simples temperamento, a sua saúde. Ou seja, o ponto de vista humano não é nada perto daquilo que Deus escolhe fazer nos seres humanos. Ele capacita pessoas que são fracas, frágeis, a executarem a sua boa obra. Essas três epístolas, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, são chamadas de epístolas pastorais, porque elas são endereçadas aos líderes da igreja e não às congregações. Então ele estabelece padrões bem estabelecidos e definidos, de forma que deve orientar a instituição, a formação de um corpo do qual glorifica o nome de Deus. Elas foram as 3 últimas cartas de Paulo. É muito interessante você saber isso, porque você vai conseguir ver de maneira um pouco mais abrangente e a intenção profunda nele, em edificar aquilo que já tinha acontecido, de sedimentar aquilo que já estava estabelecido, de materializar aquilo que tinha acontecido de maneira completamente orgânica. Dentre todas essas questões, você vai ver que esses eventos que foram narrados, eles foram decorrente depois do período de Atos dos Apóstolos, decorrente depois de ter acontecido os 28 capítulos. Nós vamos ver que, então, aproximadamente naquele período mencionado, 64 depois de Cristo, ele é liberto da sua primeira prisão em Roma. Você vai ver que ele deixa uma igreja em Éfeso sob a responsabilidade daquele que aparentava ser inexperiente, o Timóteo, mas do qual executou com grande maestria a obra do qual o Senhor o capacitou para fazer, essa maestria que não vinha dele. Ele escreve uma carta trazendo ânimo e revigorando todos aqueles que estavam ali por meio de instruções que seriam utilizadas não só por ele, mas também a todos nós. Ele confrontava a realidade da época, o perigo do qual estava permeando aquelas pessoas. Lembre-se que as falsas doutrinas já surgiam, já eram preponderantes, da mesma forma que hoje as falsas doutrinas estão em todos os lugares. Como eu disse no começo, a maneira como nós cultuamos a Deus revela o Deus que nós servimos. Se nós cultuamos a Deus conforme nós desejamos, nós não estamos cultuando o Deus da Bíblia. Deus não é adorado mediante a nossa vontade, diante da sinceridade do nosso coração. Deus é adorado conforme a palavra dele. Nós não somos chamados a sermos meros criadores de uma forma de adoração, inventarmos métodos novos, mas de nos submetermos ao método do qual ele estabeleceu na sua palavra. Ele estabeleceu que a sua palavra deveria ser lida, a sua palavra deveria ser orada, a sua palavra deveria ser cantada, a sua palavra deveria ser explicada e aplicada, e os sacramentos deveriam ser cumpridos. Como nós fazemos isso? A maneira como nós fazemos isso, aí é estabelecido meramente diante de um padrão humano. Qual forma nós temos que entrar e cantar 5 salmos, bater palmas, ou ajoelhar, ou nós precisamos fazer isso ou aquilo. Algumas formas não estão estabelecidas, mas devem ser feitas com toda a reverência e temor. Nós não precisamos seguir uma ordem exata de culto, mas nós devemos colocar tudo aquilo que Deus estabeleceu para cultuá-lo. E naturalmente nós vamos estabelecendo uma forma de adorar a Deus por intermédio daquilo que a comunidade entende, de que maneira que fique saudável. Dentro da nossa comunidade, nós
temos uma liturgia onde nós abrimos a palavra, nós oramos aquela palavra, recitamos primeiramente um salmo, de maneira que, como se Deus estivesse falando conosco por intermédio da palavra, nós ouvimos essa palavra, nós nos confessamos nossos pecados, nos arrependemos por intermédio da ação dessa palavra no nosso coração, nós manifestamos a nossa gratidão, nós entoamos louvores de agradecimento a Deus, do quais exaltam a sua obra maravilhosa. Posteriormente, nós, mais uma vez, abrimos a palavra, pedimos a iluminação do Espírito para que possamos compreender essa palavra. Essa palavra é explicada e aplicada ao nosso coração. Nós oramos mais uma vez, agradecendo a Ele por Ele ter enviado a sua palavra. Nós fazemos todos os sacramentos que são pertinentes nos dias devidos. No nosso caso, nós estabelecemos a ceia do Senhor no terceiro domingo do mês, ao qual é o próximo, então convido também a estarem conosco. Domingo que vem é o dia de ceia do Senhor, ou eventuais batismos. Nós fazemos tudo isso diante dessa liturgia do culto, nesse dia do qual nós estabelecemos para cultuar a Deus como uma unidade. Nós temos 2 dias estabelecidos, terça e domingo. Ninguém é obrigado a ir à igreja, mas é um compromisso que nós assumimos quando entendemos ser corpo, parte de um corpo. Nós estamos presentes porque nós entendemos que nós somos parte de um corpo e essenciais para a edificação desse corpo. Sabendo que é Deus que opera em nós, mas nós somos as mãos de Deus agindo. Então, tudo isso é estabelecido segundo uma palavra que nos orienta, uma palavra que nos direciona. Os ministros seguem os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Para que haja a característica de uma igreja, ela deve seguir os preceitos estabelecidos por Deus, que define o que é uma igreja, define o que é o corpo. Observe que nem tudo é corpo de Cristo, embora diga ser. Uma coisa é dizer, outra coisa é ser. O que está inserido nele. Claro que nós não conseguimos discernir diante dos nossos olhos naturais, muitas vezes, mas por vezes isso daí pode ser perceptível, mas ainda assim nós insistimos em não fazermos um prévio julgamento, o qual também nós devemos nos policiar quanto a isso. Aquele que não afasta o lobo sacrifica as ovelhas. Nessa época de falsas doutrinas, nós devemos nos levantar e proclamar a verdadeira doutrina que emana das Sagradas Escrituras. Não precisaremos ficar falando que o outro é falso, o simples fato de apresentar a verdade fará com que a mentira ela bata em recuada. Essas mentiras que hoje são propagadas, elas são propagadas justamente com a intenção de condenar aqueles que caminham para a perdição, porque todos que são seduzidos, eles são seduzidos pelas suas próprias ganâncias, da mesma forma que nós somos seduzidos pelos minutos a mais de sono, para não fazermos aquilo que deve ser feito, para que pudéssemos viver aquilo que nós julgarmos merecermos. E nós não imaginamos que nós merecíamos a morte, mas Deus tem nos entregue a vida e nossa vida deve ser utilizada para glorificar o nome dele. Será que você tem vivido uma vida que glorifica de fato o nome do Senhor? Será que você tem observado os ordenamentos estabelecidos por ele? Será que você tem se curvado diante de mentiras que você criou, que criaram, mas que são confortáveis a você? Será que você tem negociado com a mediocridade? Lembre-se, mediocridade é um ser mediano. Nós não fomos chamados a sermos medíocres. Nós somos chamados a sermos excelentes em tudo que fizermos, porque nós não fazemos para homens, mas nós fazemos para Deus. Muitas pessoas não entendem dessa forma, muitas pessoas não vivem dessa forma, muitas pessoas apenas professaram uma fé, mas não chegaram a viver essa fé. Professar da boca para fora é uma coisa, viver essa palavra é completamente diferente. Aquele que vive essa palavra, ele se curva diante dela e ele manifesta ela em todas as áreas da sua vida. Quando essas mentiras que eram inseridas lá naquele passado estavam ali, os apóstolos, eles lutaram contra elas, proclamando a verdade.
Nós não estamos aqui com um manual de falsas doutrinas, mas estamos sim com a orientação daquilo que se deve ser feito. Aquilo que deve ser feito é muito claro e perceptível a todos os olhos. Se eu te perguntasse se você deveria estar aqui desde o começo, se você deveria ter acordado mais cedo, você vai falar com certeza sim. Mas o pecado que nos domina, nos aprisiona, ele também nos humilha. Ele vai primeiro nos massageando, nos segurando, nos acariciando, e depois ele vai nos humilhar. Por isso que nós temos que ter disciplina. Disciplina para fazer aquilo que deve ser feito, custe o que custar. E sabendo que isso glorifica o nome de Deus. Que você possa fazer como foi feito aqui nessas cartas, apontar para essa realidade, viver de forma que essa realidade apontada de Paulo a Timóteo também resplandeça em você. Galego, eu não sou ministro, eu não sou líder, eu não lidero uma igreja, você lidera uma igreja. Galego, não lidera uma igreja, você lidera uma igreja. Todos nós somos chamados a sermos líderes, líderes do quais iremos encaminhar outras pessoas a Cristo, porque Ele utilizará as nossas vidas. Então as nossas vidas devem representar um padrão estabelecido na sua palavra. Nós devemos viver conforme a palavra de Deus estabelece, termos esses requisitos que são necessários talvez alguns olhem ainda de maneira muito específica, mas essas orientações é uma orientação direcionada a todo o povo. Todo o povo deve ser marido de uma mulher só, todos devem ser instruídos na verdade, todos devem ser capacitados por este Espírito a viver dessa forma, porque nós sabemos que o Espírito que capacita, então nós todos deveremos viver de maneira muito condizente com aquilo que Deus estabelece. Claro que cada um nas suas devidas capacidades, na medida de que Deus derrama, mas todos nós somos chamados a viver de uma maneira do qual é apontado nas suas palavras. A carta ainda é estabelecida de uma forma bem didática. Eu gostaria de mencionar essas divisões que são estabelecidas aqui em 5 partes. No capítulo 1, você vai ver que trata das instruções relativas a doutrinas. No capítulo 2 e 3, você vai enxergar as instruções relativas ao culto. No capítulo 4, as instruções relativas aos falsos mestres. No capítulo 5, as instruções relativas à disciplina na igreja. E depois, as instruções pastorais. Nós vemos então uma série de instruções ao jovem Timóteo sobre como organizar e liderar a igreja de Cristo. Paulo os advertia acerca dos perigos que o rondavam, de maneira que ele era orientado a respeito de todas as desordens que aconteciam no culto. Ele ensinava Timóteo a olhar e poder enxergar quem deveriam ser os líderes a estarem à frente daqueles que iriam governar a igreja, quais eram as características que deveriam ser preponderantes na vida daqueles que exerciam um papel de liderança, mas essa liderança que não era fruto de uma característica humana. Não se esqueça que tudo isso é dado por Deus. Portanto, qualquer pessoa deve observar o que Deus estabelece e tentar colocar e alinhar a sua vida diante disso. Ele vai ser alertado diversas vezes sobre esse materialismo, da mesma forma que nós vivemos esse materialismo hoje diário, um materialismo do qual nos aprisiona, do qual nós somos seduzidos por resultados. Muitas vezes nós identificamos uma igreja pela quantidade de pessoas que ali dentro estão, e não pela maturidade daqueles que ali frequentam. Nós somos chamados a populacionarmos o céu, não enchermos igreja, porque populacionar o céu não está atrelado à nossa vaidade, ao nosso ego. Populacionar o céu é simplesmente proclamar a verdade e deixar que o Espírito converta. Nós nunca saberemos quem de fato é convertido, nós não poderemos ter uma verdadeira convicção quanto a isso, nossos olhos naturais, mas isso Deus faz para que nós não fiquemos soberbos, mas muitas vezes
essa soberba vai nos dar diante de uma igreja do qual nós vemos pessoas ali professarem a fé, imaginarmos estarmos vivendo algo de maneira especial, quando na verdade nós devemos olhar sempre para esse Deus que nos fez especiais sem sermos nada especiais. Ele nos fez ser aquilo que nós não somos. Ele nos conduz a uma humildade diária, a reconhecermos as nossas falhas, a sermos cada vez mais diligentes em observar as nossas próprias vidas, da mesma forma que foi instruído Timóteo e nós continuamos a ser instruídos. Essas instruções que foram dadas a ele também são dadas a nós. Embora nós hoje estejamos muito distantes das Sagradas Escrituras, não significa que Deus esteja completamente distante de nós. Significa sim que nós somos rebeldes e nos rebelamos pela nossa própria rebeldia. Não por conta de Deus ter nos entregue simplesmente a nós mesmos, mas por conta da constante rebeldia. Aí sim, Ele deixa que vivemos os nossos sonhos. Os nossos sonhos que a maioria deles, ou melhor, todos eles, se não forem inspirados por Deus, são completamente distantes daquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. A orientação de Paulo era justamente que eles pudessem viver aquilo que a palavra estabelecia e não aquilo que a circunstância o guiava. Vocês vão ver então, terminando, finalmente ele mostra que essa saúde espiritual do cristão estava intimamente ligado e relacionado ao ensino das Sagradas Escrituras, ao ensino sadio, a uma prática de vida e de um comportamento irrepreensível, que essa é a característica daquele que foi regenerado e santificado. Creio que essas principais orientações passadas aqui já servem de norteadores para que vocês possam ler esses pequenos capítulos e possam enxergar tudo isso que eu disse. Eu convido vocês a lerem mais uma vez, a meditarem, a enxergarem essas realidades que emanam das Sagradas Escrituras. É muito interessante alguns pontos, alguns versos em específico, do qual vocês deveriam mergulhar neles. Leiam ali o capítulo 4, vocês vão ver acerca dos falsos mestres. Você vai ver no capítulo 2 acerca do culto. Eu vou ter a ler apenas esses dois trechos, tá? O capítulo 2 é bem curto, o capítulo 4 também. Tem algumas questões ali que devem ser observadas, então eu vou ler a palavra de maneira um pouco mais direta, não me atentarei a fazer tantos comentários, porque creio que todos os comentários que eu fiz, vocês já conseguiriam fazer as ligações necessárias. Eu vou começar então do primeiro capítulo, algumas questões que eu acho interessante, e depois eu vou passando alguns trechos um pouco maiores, pulando, mas eu tenho certeza que vocês poderão ser guiados por aquele que é o Divino Espírito Santo e que haja a transformação por intermédio dessas palavras que são proferidas, que emanam das Sagradas Escrituras. Então, a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, o verso 3, diz da seguinte forma: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam à especulação sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os reverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos que juram falsamente ou os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim
por nosso Deus bendito. Nós temos aqui uma orientação muito clara e precisa da vontade soberana de Deus e onde ela se encontra. Que vocês não sucumbam a esses falsos ensinos e que possamos permanecer diante dessa soberana palavra. Nós vemos no capítulo 2 os apontamentos acerca de uma instrução a respeito da forma de cultuar. No primeiro verso diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Observe que essas orações e intercessões que são feitas é direcionada a todos. Nós clamamos por todas as vidas. Nós oramos pelo governante da nação. Ainda que eu não concorde com o que ele faça, eu oro pela vida dele, clamando para que o Senhor haja naquele coração. E nós sabemos que governantes maus são juízos de Deus para seu povo, para que nós possamos nos arrepender e crer e nos voltarmos a ele. Portanto, se ele não tem sido um governante do qual glorifica o nome de Deus, nós devemos glorificar o nome de Deus, sabendo que dele emana todo o poder e autoridade. E nós estamos submissos a essa vontade e nós nos arrependemos. Arrependemos pelos nossos erros do passado, pelos erros dos nossos pais, das nossas gerações, e nós assumimos a responsabilidade de mudança de toda uma geração. Ainda que nós não possamos mudar o passado, nós podemos viver o presente de maneira sábia, sendo dirigido por essas palavras. Portanto, nós continuaremos a orar, conforme a palavra estabelece, orarmos em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, e que essas marcas penetrem os seus corações. Você vai ver ainda no verso 3, isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Esse trecho que deve ser meditado e decorado por todos nós. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, gravem esse trecho. Se vocês puderem, depois compartilhem isso. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus, aquele que deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Então, essa mensagem foi entregue ao mundo no momento oportuno. No verso 7 diz: eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar os gentios dessa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar oculto os homens orem com as mãos levantadas, livres da ira e de controvérsias. Observe, ele trazia uma orientação acerca de como o nosso corpo se portava diante dessas orações. Essas orações com as suas mãos rendidas a Deus. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção de maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as próprias obras que praticam. Observe que a vestimenta discreta é uma característica da mulher que é transformada por Deus. Muitas se valem da escultura dos seus corpos e esquecem que a sua maior formosura não está nos corpos que são esculpidas muitas vezes por remédios, por exercícios longos ou por vezes por qualquer outra cirurgias, mas sim por conta daquilo que Deus efetua no coração. A maior beleza é invisível aos olhos, mas nós vemos aqui a descrição. Nós vemos as características dos homens, do quais eles devem ter, e também vemos as características das mulheres. Nós devemos prestar muita atenção. Aconteceu já um fato dentro do confronto. Enquanto ainda não éramos uma igreja, éramos apenas um movimento, tinha uma mulher que ia com um marido, do qual o marido era dependente químico. E ele estava ali lutando contra isso, ele estava um bom tempo limpo. E a mulher começou a ficar triste, porque ela via algumas pessoas que se vestiam de maneira inapropriada para
para um lugar onde cultuaria a Deus, né? Ou melhor, para quem é cristão é inapropriado em qualquer momento. Mas ali reunia outras pessoas e ela deixou de ir com o marido. E o marido deixou de ir e porventura voltou a praticar os mesmos atos de antigamente. Ele foi acometido pelo seu vício novamente, se perdeu. A mulher, por um momento, não conseguiu resistir também aos seus ciúmes, ou talvez a isso, mas que também está atrelado ao que as outras pessoas estavam fazendo ali. Então é muito importante, muito cuidadoso observar as Sagradas Escrituras, que vocês possam ter maturidade quando ler essas coisas e saber colocar em prática. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as obras que praticam. Pense muito bem a respeito disso. No verso 11, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com descrição. Nós temos a orientação de Paulo a Timóteo. Nós temos a orientação de Paulo a uma igreja. Nós não entendemos a questão do pastoreio feminino ser algo que emana das Sagradas Escrituras. As mulheres têm um papel primordial. Nós vemos aqui não uma característica que deve ser menosprezada. Nós vemos aqui uma ordem à igreja do Senhor que nós devemos observar. Então preste muita atenção quanto a isso. Não olhe apenas como mero desejos humanos. Pense que a igreja não ordenava mulheres. A primeira mulher a ser ordenada a um cargo eclesiástico, no caso de liderança da igreja, ocorreu no século XIX. Então imagina 19 séculos a igreja vivendo de maneira equivocada. A mulher foi feita para ser protegida, guardada, para estar ali ao lado do homem, como sua companheira, como seu alicerce, o seu suporte, e aquela que sustenta um lar mediante a sua doçura, a sua capacidade que foi derramada única e exclusivamente sobre ela. Isso daí não se trata de uma inferioridade, mas de uma submissão. A submissão é debaixo de uma missão. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel, e tudo isso deve ser completamente observado diante de todas as instruções que já nos foram passadas diante das Sagradas Escrituras. Eu vou continuar então o capítulo 3 e vou terminar o 4 de maneira muito breve. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher e ter autocontrole, viver sabiamente e ter uma boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado de dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Observe essas características que devem emanar daqueles que estão frente à igreja, mas que devem ser características de todos os homens que pertencem à igreja. Imagina ser marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho em excesso, nem ser violento, ser amável, pacífico e desapegado de dinheiro. Observe que é pacífico, não é aquele pacato, tá? Pacífico não está atrelado a um homem que aceita qualquer coisa. Só pode ser pacífico quem é capaz de gerar dano. Eu conseguirei ser pacífico diante de um homem me irritando num trânsito, diante de uma pessoa vindo me agredir, sabendo que eu tenho um potencial destrutivo para, quem sabe, findar com aquela vida e não o fazendo por conta do autocontrole, por conta dessa questão do qual Deus trabalha em meu coração. Então, um homem que fala, não vou fazer nada com você, porque ele não tem capacidade, ele não está sendo pacífico, ele simplesmente não tem a capacidade de fazer isso. Então deve ser trabalhado em nosso coração uma série de coisas, porque as pessoas imaginam que o homem cristão é completamente pacífico, no sentido de não se importar com nada. Não, diante de injustiças, diante de ameaças, nós entraremos e guerrearemos. Essa é a verdade. Se entrar um homem
diante da nossa igreja com intenções malignas, nós colocaremos nossa vida em risco e cometeremos todas as medidas necessárias para paralisar aquele homem que é completamente provido das trevas, que vem tirar e conturbar a paz do mundo, e nós não nos curvaremos diante disso. Então é muito bom dizer isso, porque não imagine que nós somos apenas seres celestiais, porque diante de Deus também existe a sua justiça e a sua ira. A ira dele é santa, a nossa ira, quando se manifestar, também deverá ser santa, e sempre para remediar aquilo que foi desconstruído, aquilo que é obra do maligno, e sempre glorificar o nome do Senhor. Às vezes as pessoas, Galego, você tem arma? Lógico que tenho arma. Se entrar um bandido em casa e quiser atentar contra a vida dos meus filhos, ele pagará com a sua própria vida. Galego, mas Deus não fala isso. Se eu proferirei palavras, se ele não ouvir as palavras, ele ouvirá o barulho e os ruídos da pólvora, justamente para que ele entenda o que nós somos feitos a fazer. Nós teremos potencial destrutivo, porque nós viemos destruir todas as obras das trevas. Nós somos soldados de Deus em plano terreno. Então não imagine essas questões aí que as pessoas estão colocando aí. Nós não somos ursinhos carinhosos. Nós somos pacíficos quando devemos ter, e somos guerreiros e morreremos por uma verdade, ainda que isso nos custe muito. Então preste muita atenção, essas questões são bem importantes, tá? Não é um ponto pacífico dentro da teologia. Continua a dizer, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. As verdades de nossa fé. Você vai ver retratar acerca de mais milhares de coisas, ao quais eu não terei tempo. 7 horas eu dou aula, então eu vou ter que sair voando. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Continue a meditar nas Sagradas Escrituras. Uma live talvez polêmica, mas como não tem muita gente que vê, então não tem o risco de ser cancelado por este mundo, do qual eu já morri faz tempo. Que Deus me mate todos os dias, para que Ele viva em mim. Um beijo no coração, tamo junto, não deixe de comentar e compartilhar, que possamos continuar a ser direcionados por Deus. Que Deus abençoe, e espero vocês neste último domingo. Aqueles que não foram ainda, espero vocês. Eliane, esse último domingo, gostaria de tê-la lá conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um beijo no coração, tamo junto, fui!